Olá, mães, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para o nosso encontro, né? Segunda parte das Sete Santas da Igreja. E aí a gente vai começar, né, esse nosso encontro como a gente sempre começa e como tem que ser começado, né? Então nós estamos unidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim que como estamos unidas, temos também que invocar o Espírito Santo de Deus para estar conosco aqui neste momento, nos lares de vocês, nas suas famílias, né? Aonde quer que você esteja neste momento, que Ele possa estar com você e com a sua família no seu lar, né? Dos seus entes queridos. Ele está purificando, nos ajudando a permanecer unidas em Cristo. Então vamos lá. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E aí, minhas irmãs, minhas amadas mãezinhas, vamos dar continuidade à nossa formação, na segunda parte do nosso encontro. Vou falar um pouquinho sobre Santa Luzia, hoje, Santa Inês, Santa Cecília e Santa Anastácia. Vou tentar não demorar muito, tá? Ser um pouco sucinta, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Mas hoje eu tô gravando mais um pouquinho, um cenário diferente, mais próximo de vocês, para que o áudio fique melhor, tá? Vamos ver se vai dar certo. Então vamos lá. Santa Luzia, ou Santa Lúcia, ela foi considerada a padroeira da visão. E a gente vai descobrir um pouquinho por que isso. E além dela ser a padroeira da visão, o seu nome vem do latim e significa protetora dos olhos, por isso que ela é a padroeira, e também significa janela da alma, canal de luz. Olha que significado lindo, né? Que Santa Luzia ou Santa Lúcia tem. E aí, a história de Santa Luzia é uma história linda como das outras santas. Ela também sofreu vários mártires, né? Foi mártir, ela também sofreu de várias maneiras, várias torturas, né? Mas Santa Luzia, desde pequena, teve a vida dela já apresentada à fé cristã, que eles chamavam antigamente, que era a vida de Jesus Cristo, né? Seguia a religião de Jesus Cristo. E aí, desde pequena, ela já conseguia ter essa consciência de que ela queria ser uma virgem consagrada do Senhor. Então, ela entregou a sua virgindade perpétua ao Senhor. E assim como todas as outras histórias, por ser uma mulher, né, que se negava ao casamento, e naquela época era proibido, ela foi denunciada. E geralmente os que denunciavam eram os pretendentes. E denunciou ela pela sua fé. Como não tinha nada para denunciá-la, a não ser, né, que para ser julgada, condenada, teria que adorar, né, o Deus deles. Se não fizesse, elas eram denunciadas pela fé cristã, e só assim os homens, os pretendentes, se sentiam vingados, né, de denunciar essas mulheres, já que não conseguiam casar com elas. E com Santa Luzia não foi diferente. Ela, fiel à sua fé, mas esse pretendente a querendo, né, insistindo para ela se casar, ela pede para poder na verdade ela não pede, na verdade ela fica com aquela consciência, né, de que ia fazer, como ia fazer. E aí acontece na cidade dela uma romaria para o túmulo de Santa Ágata. E ela vai até essa romaria, onde ela firma mais essa vocação, essa fé dela. E aí ela ali, aos pés do túmulo de Santa Ágata, ela confirma,
né, esse pedido, essa vocação de se consagrar mesmo, de consagrar a sua virgindade a Jesus Cristo, né, a Deus. E assim ela fez, ciente que ia ser sofrido, ciente que isso ia levá-la à morte, mas ela fez, né? Como as outras, a gente sabe que são mulheres, né, de um poder, de uma fortaleza enorme. E assim ocorreu. Depois que ela disse não ao pretendente, que ela foi denunciada por isso, né, levaram ela para um prostíbulo, tentaram fazer de tudo para que ela renegasse, né, negasse a sua fé, jogaram resina, azeite quente sobre o corpo dela, tentaram queimar, mas foi em vão, nada aconteceu. O Deus que ela serve, né, que serviu, era tão poderoso que não deixou que nada acontecesse com ela. E aí levaram ela para esse prostíbulo, né, que sempre eles faziam isso, né, não conseguem o que querem, aí querem profanar a mulher de qualquer forma para desmerecer aquilo que sentia e principalmente a sua fé. E aí levando Santa Luzia para aquele prostíbulo, tentando queimá-la com azeite e resina quente, nada acontecendo. Diz a história que ela estava no chão sentada e sem que ela movesse um só dedo da sua mão, mais de 10 homens poderiam tentar, né? Os 10 homens poderiam tentar forçá-la a se levantar, né? A força de 10 homens não era capaz de conseguir tirá-la do chão. Tamanha era a sua fé, tamanha era a sua convicção, a sua vocação em si permanecer virgem e consagrada a Jesus e a Deus e a professar a sua fé, né? Era uma jovem bonita, ciente daquilo que queria, convicta da sua fé, e assim, como ninguém conseguia tirar Santa Luzia daquele lugar, porque a fé dela a deixava ali firme, eles tentaram arrancar os olhos dela, mesmo viva, e como que fosse uma tortura, né? Torturar cada vez mais, para que ela negasse a sua fé. Então diz da história que mesmo ela com vida ainda tentaram arrancar os seus olhos, por isso que ela é a santa das visões, mas que isso não a abalou, né? Ela continuou firme na sua fé. A única forma de conseguir acabar com a vida dela foi decapitando-a, né? Arrancaram-lhe a cabeça ali mesmo naquele local de perdição, mas ela não perdeu a esperança, ela não perdeu a sua fé em nenhum momento de estar ali confiante naquilo que ela queria para si própria. Essa é a história de Santa Luzia, né? Uma história linda e maravilhosa que a gente teve o prazer de ver hoje. E também vamos falar de Santa Inês. Santa Inês, né, uma santa também jovem, né, encantadora, de uma beleza esplendorosa, era cobiçada pelos solteiros da época, porque ela era uma mulher muito bonita, muito atraente, né, para aquele tempo. Então ela passou pelos mesmos martírios que a gente já viu nas outras santas que a gente já estudou. A Santa Inês, ela, quando a gente quer identificar a sua imagem na igreja, ela traz sempre um cordeiro em seu braço e um lírio em suas mãos. O nome Inês vem do grego, né? E significa, né, pureza, cordeiro. Olha que lindo, né? E vamos falar um pouco sobre Santa Inês. Ela também sofreu, ela também morreu pela fé. Ela descobriu a sua vocação ainda muito jovem, como as outras santas, e teve sua pureza, né, a sua decisão à prova de fogo, porque ela insistiu naquilo que ela queria. Ela teve apoio de alguns padres, de alguns estudiosos, que deixaram que ela se firmasse cada dia mais na fé, mas assim mesmo ela foi denunciada porque ela não podia se casar, né? Já seguindo a fé cristã, a religião de Jesus Cristo, como havia falado antes, ela é denunciada justamente pelo aquele que queria se casar,
E aí começa os abusos, as torturas. Ela foi levada mais uma vez a um prostíbulo, como que eles sempre faziam, tentavam a profanar, tentaram manchar ela com o pecado, né? Levaram para os imperadores, para os prefeitos romanos, para, né, fazer dela um exemplo para a sociedade. E assim, ela nunca renunciou a Deus em momento nenhum. E nesse momento que levaram ela para o prostíbulo, para profanar, né, ou ela ia para o prostíbulo, né, não conseguindo, queriam que ela negasse, né, a fé cristã e idolatrasse os falsos deuses, ela se recusa e fala assim: virgens a Cristo consagradas não portarão tais lâmpadas, pois este fogo não é fé, mas o meu sangue pode apagar este braseiro. Podem me ferir com suas espadas, mas nunca conseguirão profanar meu corpo consagrado a Cristo, né? Esta foi uma fala muito interessante de Santa Inês, convicta da sua fé. Ela é uma mulher estudiosa, uma mulher encantadora, igual eu havia falado. Ela sempre foi auxiliada pelo Espírito Santo. Ela permaneceu fiel ao seu voto, à sua fé, ao seu compromisso com os que mais precisavam e com a religião, né? As autoridades tentaram de várias formas fazer com que ela negasse, mas ela continuou convicta ali. Diz a história que colocaram ela na roda de escravos para poder puxar seus membros, né, para poder deslocar e luxar e tudo. Várias torturas ela sofreu. Um homem tentou a profanar, né, levando ela para um prostíbulo, mas ali ninguém conseguia tirar ela também do lugar. Ela ficou firme na sua fé. Arrancaram suas roupas para ela ficar envergonhada diante da sociedade, mas também dizem que emanava, né, uma luz tão forte. O Espírito Santo de Deus falava tão forte, tão firme, né, que emanava uma luz forte que ninguém conseguia se aproximar dela. E assim, o homem que a tentou, né, a violentá-la ficou cego, porque neste momento essa luz, né, emanava do seu corpo, o tornando cego. Soldados tentaram queimá-la e ficaram queimados, né, e ela nada sofreu. E aí foi todo o martírio que Santa Inês sofreu para poder desistir da sua fé. Mas com todo esse sofrimento ela não desistiu, ela continuou firme na sua fé, na sua convicção e pelo seu amor a Deus e a Jesus Cristo. E tentando de várias formas fazer com ela para que ela desistisse, né? Ela não desistiu da sua fé, então não tiveram outro argumento a não ser degolar, né? Decapitá-la. E assim, antes de decapitá-la, ela, perante os prefeitos lá, né, da sociedade, ela disse assim: posso perder a cabeça, mas não o coração, que ficou para sempre em Cristo, né? Mais uma frase forte, mais uma frase que nos inspira, porque ela poderia a qualquer momento desistir de tanto sofrimento, de ser envergonhada, de passar por tantas torturas, e mesmo assim se manteve firme e ainda deixou o legado, né? Que era seguir aquilo que ela trazia no seu coração, aquilo que ela foi ensinada desde pequena, seguir com a sua fé, permanecer fiel à sua fé e saber que Jesus Cristo era o Senhor de todos nós e que nada poderia tirar isso dela, né? Mais um exemplo aí de vida para a gente, né? A ser cada vez mais fiéis. Vou falar um pouquinho de Santa Cecília. Santa Cecília, sua origem também vem do romano, quer dizer, o significado do seu nome é sábia, guardiã, né, que também bem forte. E assim como Santa Inês, Santa Luzia e Santa Ágata, Cecília também era uma menina de família cristã, né, que desde cedo foi apresentada à religião cristã, passou por todos os martírios que a gente sabe que elas estão passando, mas desde cedo também se dedicou
a Deus e a entregar a sua virgindade para ele, e não queria que fosse diferente. Só que Santa Cecília, diferente das outras santas que não se casaram, ela recebeu uma proposta de casamento. E a gente sabe, se disser não, seria denunciada. E aí ela naquela, né, imagina, naquele dilema de tá e não tá, né, está ou não está, falar ou não falar, né, e naquela época sabia que seria morte. Ela pediu orientação a Deus, ela orava ao Senhor, né, e nesse momento ela foi forçada, ela não tinha, né, o que fazer, ou então Deus preparou isso para ela, né, que a gente não sabe os planos de Deus. E mesmo ela forçada a se casar, né, ela teve que se casar, foi obrigada a se casar, e ela foi entregue a casamento a um jovem pagão chamado Valeriano, né, como as outras santas, ela também era muito bonita, muito inteligente, muito virtuosa e tudo mais. E passando-se, né, o tempo para a preparação do casamento, e chegando o dia do casamento, Santa Cecília muito triste, muito abalada, porque ela não queria negar a sua fé, ela queria ficar, né, na presença do Senhor e ser consagrada como virgem, permanecer virgem, e o casamento acabaria com seu sonho, com a sua vocação, com o seu dom. E aí ela pede para chamar um noivo e conta toda a verdade a ele. Ela abre o seu coração, ela fala, olha, eu sou cristã, eu entreguei a minha virgindade para Cristo. E ali ela fala sobre o Evangelho, ela declara o seu amor, a sua adoração, ela fala da religião que era Jesus Cristo, na religião de Jesus Cristo. Ela fala do amor, ela fala da presença do Senhor nela, tanto que ela também é conhecida como uma santa que escutava melodias do céu, ela conseguia ouvir as canções do céu. Olha, que mulher abençoada. Então, Santa Cecília abre o seu coração, fala do Senhor, ela tem uma convicção, ela tem um poder na sua fala, o Espírito Santo age tanto nela, que este jovem, o Valeriano, que seria no caso o seu esposo, né, fica de boca aberta, né, boquiaberto, com tudo aquilo que ela fala, e fala para ela que vai respeitar, que aceita a sua fé, que não iria a denunciar, casa-se com ela, sabe? No mesmo dia que ela conta isso, ele se batiza, ele recebe o batismo e deixa de ser pagão para ser cristão, né? E nessa mesma noite, ele, né, recebendo tantas informações e bem consigo mesmo e emanado do Espírito Santo, ele conta tudo para o seu irmão chamado de Púrcio, né? Chega em casa e conta tudo para ele, e ele também é emanado com as emoções, com o Espírito Santo, também aceita o batismo, deixa de ser pagão, e aí Santa Cecília vai ganhando almas para o céu, né? Ela se casa, só que com o casamento, o que acontece, né? Não foi, como que fala, não foi consumado, né? Porque ela se manteve virgem, assim como a vontade dela e do seu esposo. Mas aí, o seu esposo e seu irmão, Valeriano de Púrcio, começou a fazer as coisas que ela fazia. Ajudava os pobres, venderam todos os seus bens porque eram pessoas de posse, deram aos pobres, começaram a ajudar os mais necessitados e iam buscando várias maneiras de se encontrar no meio do povo e falando de Jesus Cristo, das bênçãos de Deus sobre toda aquela nação, todo aquele povo que sofria pela sua fé. E aí foram denunciados. Como que assim, né? Como que as pessoas vão vendendo tudo e vão dando os pobres do nada, né? As pessoas costumam desconfiar e acabam denunciando. E assim, ele e o irmão são também presos, condenados, julgados e são mortos pela fé. Santa Cecília podia desistir da sua fé, deixar aquilo tudo de lado pelo sofrimento, mas Deus é tão bom, né? E Santa Cecília, convicta daquilo tudo, ela não se abate, ela continua firme na sua fé, continua fazendo aquilo que nasceu para fazer, falando do Senhor, se mantém fiel ali, não nega a sua fé, por mais que ela fosse encarcerada, por mais que ela fosse torturada, ela se mantém ali, fiel. E sabendo que Deus operava maravilhas sobre ela, porque onde ela estava, ela evangelizava, ela levava
as histórias, ela falava de Jesus e ali ela ganhava, né? O povo, ela era uma pessoa muito aberta a isso. E aí ela vendo as maravilhas que Deus fazia, né, operando glória sobre a sua vida, ela cantou o Senhor, né? Depois de todas as torturas, depois de tudo que ela passou, todos o fato que aconteceu na vida dela, que vocês já conhecem, né, que todas as outras histórias sempre eram da mesma forma, né? Era batia, maltratava, né? Colocava em cárcere privado e tudo mais. E aí, Santa Cecília, convicta da sua fé e não abandonando, né, Deus, o nosso Senhor, ela canta ao Senhor bem assim: Senhor, guardai sem manchas o meu corpo e a minha alma, para que não seja confundido. E foi através desse canto inspirador e emocionante, tocando profundamente todos os corações que estavam ali, Santa Cecília foi decolada. Degolaram também Santa Cecília, passaram a espada no seu pescoço, né? Mas conta a história que mesmo depois de terem passado a espada no pescoço de Santa Cecília, ela ficou 3 dias ainda viva, ainda falando do Evangelho de Jesus Cristo, ainda cumprindo a sua missão. E depois de 3 dias ela entrega o seu corpo a Cristo e Cristo a leva, né? Ela pede ao Senhor que a levasse, que a sua missão ali estava cumprida. Olha que história linda. E por ela ser a santa que ouvia melodias do céu, ela criava músicas, né? Ela criava músicas, ela tinha um dom maravilhoso. Ela é considerada a padroeira da música e dos músicos da igreja. Olha que beleza, né? Mais uma pessoa, mais uma santa para a gente se inspirar. Vou terminar falando de Santa Anastácia. O significado do nome dela é ressuscitada. Olha que lindo. Santa Anastácia, assim como Santa Cecília, também se casou. Desde cedo ela foi também criada na fé cristã junto com a sua mãe. Ela foi obrigada a se casar, né? E aí começa a vida dela, né? O marido, que também era pagão, chamado Príplio, romano, né? Se não fosse romano, ele não aceitava a religião de Cristo. E aí, assim que ele se casa, ele começa a proibir Santa Anastácia de fazer tudo, até de sair de casa. E ela sempre foi bondosa, caridosa. Ela começa a ajudar os mais necessitados às escondidas. Esse marido descobre e acaba proibindo, né? Punindo ela cruelmente. Santa Anastácia, sempre troca os nomes, Santa Anastácia não se enfraquece perante isso tudo, ela continua fiel, né, à sua fé, e ela vai ali fazendo de várias formas para que isso não abalasse ela, né? Ela tem pessoas também que ajudam a manter a fé, e ela é tão convicta daquilo que ela quer para ela, que mesmo eles a julgando, mesmo eles a colocando em cárcere privado, mesmo a sociedade vendo ela com maus olhos, ela não nega o Deus vivo. Ela passa por tudo isso fiel, né? Eles tentam fazer de todas as formas que ela não tivesse sucesso, que ela se abalasse e desistisse da fé, mas ela fica convicta daquilo que ela quer, ela segue o seu coração. Neste caminho, ela tem o auxílio por forma de conselhos, com forma de ações, de um professor chamado Crisóquino, que também auxilia, porque a mãe de Santa Anastácia também era cristã, né? Então ajudava. Depois que ela casa esse professor, que na época também foi preso, né, e condenado à morte e tudo, mas ele a auxiliava, né, parabenizando, mostrando a ela como que devia ser, seguindo na sua fé. Então foi uma pessoa também que a sustentava na fé, mas que também perdeu a vida por causa da religião, por causa de ser cristão. E aí, na época, esses imperadores eram
carrascos mesmo, né, desumanos, ele pegou e Santa Anastácia foi levada para ele. Os prefeitos, os outros não conseguiam fazer com que ela desistisse da fé, negasse a sua fé e fizesse idolatria aos deuses da época, que eram os deuses romanos. Não tendo sucesso com nenhuma tortura, com uma forma de pensamento, levaram ela para esse tal imperador lá, o Diocleciano. Ele é na época que ele dizimou muitas pessoas cristãs. E aí ele mandou prender ela por 30 dias. Joga ela lá, 30 dias na prisão, né, para ela sofrer o pior dos castigos, os piores cárceres. Ela ficou no pior cárcere privado, o pior dos castigos era para ela. E no final desses 30 dias ele mandou buscá-la para perguntar a ela, né, e agora? Quem é? Você vai continuar? E aí ele teve uma surpresa que Santa Anastácia ainda sai do cárcere mais bonita, mais linda e mais firme em sua fé. Esses 30 dias que ela passou lá foi como se o tempo tivesse só ajudado, né, ela se manter mais fiel. E ela fala isso, né? Mas que no fim dos 30 dias ela se encontra ainda mais bela ainda que antes dela ter entrado, e mais firme em sua fé. Então ela fala, eu não vou desistir de um Deus que faz isso tudo por mim, que me deixa de pé, firme, né? E aí, como nada acontece, as piores torturas, ela não renega, tenta matá-la, ela não consegue. E aí Santa Anastácia, ela é queimada viva, né, dentro desse mesmo cárcere com as outras pessoas que também eram cristãs na época. Isso aconteceu, né, o dia que a gente comemora o dia de Santa Anastácia, no dia 25/12, no Natal, né? E ela é padroeira das viúvas, a história diz, das pessoas que foram envenenadas também, costumam fazer as suas orações para ela, e dos tecelões, né? Mas uma mulher de fé, guerreira, que está aí para nos inspirar, para nos fortalecer, para deixar esse legado para a gente, para nós mães sabermos que nós somos de corpo, né? Aqui é osso e carne, mas que nós somos capazes de seguir uma fé, de esperar nessa fé, ter paciência nessa fé, que o que nós sentimos e o que nós professamos é verdadeiro, é fiel. Que vocês, mães, possam tirar um bom proveito dessa formação, que Jesus possa nos conduzir cada dia mais no caminho que deve ser seguido, que essas histórias inspiradoras possam nos fortalecer e nos tornarmos melhores a cada dia, capacitadas, né? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado, tá? Nos dê o retorno lá no grupo e é só isso. Beijo e gratidão eterna. Fiquem com Deus.